Olá, pessoal, estamos aqui de volta, hoje Diálogos com Dani. Queria passar alguns recados para vocês que estão nos acompanhando. Então, para você que está no YouTube, gostaria que você se inscrevesse no canal para que você possa acompanhar os vídeos dos podcasts e também outros conteúdos que eu coloco no YouTube. Para você que está no Spotify, queria que você avaliasse o canal, o Spotify, em 5 estrelas, para que esse episódio e os outros episódios possam chegar a mais pessoas. Hoje queria lembrá-los de que temos o patrocínio da Fazenda Portal do Girassol aqui deste episódio. É um local de eventos situado em Campinas, interior de São Paulo, na região de Joaquim Egídio, onde você pode fazer o seu evento corporativo, casamentos, aniversário de debutantes, batizados, aniversários em geral, onde há toda uma estrutura montada, para o seu evento. Eu acredito também que eles têm uma acolhida muito bacana. A Lilian, que é a diretora do portal, já esteve comigo aqui no podcast, e eu tenho certeza que o seu evento vai ser um sucesso se um dia você quiser fazer o seu aniversário, casamento lá. Durante o episódio, nós vamos deixar um QR Code na tela para que, se você tiver interesse, você pode, através desse QR Code, ser direcionado para o Instagram da Fazenda Portal do Girassol. Agora, Luciano, meu convidado, que eu estou extremamente feliz em tê-lo aqui, Fred Machado, queria mostrar o livro dele, que me identifiquei muito, gostei demais. É possível se reinventar e integrar a vida pessoal e profissional. Fred, que alegria. Muitíssimo obrigada por estar aqui, pelo seu tempo também. Eu que agradeço, Dani. Eu que agradeço. É um prazer estar falando com você e para os seus ouvintes. Fred, vamos começar. Eu queria que você contasse um pouco, me interessou demais quando eu lhe ouvi pela primeira vez. Depois, quando conversamos, um pouco antes da gente estar aqui no estúdio, é possível nós falarmos, que você teve, ou se você se perdeu da sua essência quando você teve o seu burnout? Acho que essa é a única frase que eu vou falar que não é possível ter sido aí. Tá. Acho que foi muito antes. Foi muito antes que isso. A gente acaba que a gente se coloca num trem-bala, que é o trem-bala da vida, a gente se coloca lá e a gente não percebe o que está acontecendo. A gente vai levando. A vida vem ensinando as coisas, as pessoas vão reforçando outras coisas e a gente vai levando isso à frente como se fosse normal. Então, até interessante você falar isso, que ontem à noite eu estava numa mentoria com uma pessoa que eu tenho um respeito e admiração muito grande, que é a Márcia Lerina, falando justamente sobre isso. Sobre propósito, sobre a essência, sobre descobrirmos o propósito através da nossa essência. Então, eu acho que eu perdi minha essência muito antes de ter tido meu burnout. O burnout foi só um wake-up call para voltar. Tá vendo aqui, ó? A sua essência é essa, mas você ficou aí 26 anos brigando com ela. Agora vê se você volta e tem uma chancezinha de voltar a exercer a sua essência com o seu propósito. Fred, eu me identifiquei muito em muitas partes do livro, mas eu queria que você falasse para quem nos vê ou quem está nos ouvindo, como é que tudo aconteceu, Da onde foi o ponto de partida, que você teve, vou chamar um mal súbito, posso chamar assim, Me conta um pouco, e também queria que você, se você pudesse falar, que eu acho que isso é um ponto-chave, depois sobre o médico indiano, que eu achei aquilo fabuloso. Então, se você pudesse colocar aqui para nós, eu acho que é bem interessante. Tá ótimo, vai ser um prazer. Assim, não tem como resumir muito, sabe, Dani? Sim. Porque o evento, ele foi um evento pontual de algo que foi construído ao longo da minha vida. Certo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu era um péssimo aluno de escola. Isso, você fala isso. Eu não gostava de estudar, não via sentido. E a gente estava conversando isso há pouco antes de entrar no ar sobre isso, eu não via sentido no que eu estudava na escola. E aí eu perdi um ano na escola e meu pai falou assim, bom, você não quer estudar, vai trabalhar. O que ele fez super certo no meu ponto de vista hoje, analisando friamente, e foi a coisa melhor que ele fez na vida. E eu tomei um gosto muito grande pelo trabalho, e por estar com as pessoas. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas.
E aí eu fui trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. E não era só o trabalho, eram coisas extra-trabalho que eram ligadas ao trabalho e sempre naquele processo de tentar fazer aquilo que também nos ensinaram quando a gente era jovem e até dentro da faculdade. Um professor tentou me ensinar isso. Chegou no trabalho, você deixa os seus problemas de casa em casa. Isso. Você chega em casa, você deixa os problemas do trabalho fora. Lá no trabalho, isso. Né? Lá no trabalho. E você tem que ficar usando um monte de máscara para poder atuar dessa forma. Ocorre que você vai fazendo isso, aí sim, respondendo um pouco da sua pergunta anterior, aí você vai começando a perder a sua essência, pela quantidade de máscara que você tem que usar no seu dia a dia. Então eu cheguei no momento que eu usava máscara para falar com todo mundo. Eu não sabia mais quem eu era. Uhum. Eu só trabalhava. E qual era o sentido do trabalho? Era acúmulo de riqueza e de poder. Só isso. Eu só queria dinheiro e poder, mais nada. E fama, né? Óbvio que você tem... Só que na minha época não tinha os influencers digitais, não tinha rede social. Nós fomos ter e-mail em 99, nossa, quando eu fui fazer MBA nos Estados Unidos. Isso. Então, assim, nós estamos falando de 99. Aqui é pouco tempo, não estamos falando da década de 50. Né? E aí eu fui fazendo isso sem sentir, até que chegou no automático. Né? Totalmente no automático. Né? Então, e aí as coisas vão acontecendo em paralelo e só depois você consegue identificar a razão do somatório para chegar no momento específico do problema que aconteceu. Em 2000 eu fui estudar nos Estados Unidos. Meu sonho era estudar em Harvard, mas não tinha nem dinheiro, nem QI para ir para Harvard em 2000. Fui para Hayward, que é uma universidade que fica na costa oeste, na entrada do Silicon Valley, lá na Califórnia. Estudei lá, voltei, aí assumi um cargo de gerência na empresa que trabalhava, e daí eu comecei a trabalhar em várias outras coisas, não sei somente nessa empresa. Certo. Fiquei 5 anos tentando entrar em Harvard, não consegui, até conseguir finalmente em 2010. Então, em 2010 eu entro em Harvard, começo a estudar, fazendo cursos executivos, né, de curto período. Fiz o primeiro curso de liderança de empresas de serviço, que era onde eu atuava à época. Em 2011, fiz o curso de liderança autêntica com o professor Bill George, que depois veio se tornar um amigo pessoal, um mentor, uma pessoa que eu tenho um respeito e admiração muito grande, inclusive tem um depoimento muito bacana dele aí no meu livro. Em 2012, eu fiz um treinamento para executivos de grandes empresas. E aí eu descobri nesse meio tempo que tinha um pós-MBA lá em Harvard que chama OPM, que era para donos e presidentes de grandes empresas. Falei, bom, é esse que eu quero. E aí estudei até conseguir chegar e passar na seleção para entrar nesse curso. Tudo muito bacana, tudo muito bonito, né? Nessa época eu já tinha, já trabalhava em diversas empresas, como falei, 8 mil funcionários, empresas fora do Brasil, aquela coisa toda. Você estava no topo da pirâmide, né, Fred? Isso, estava no topo da pirâmide, tomando decisões ainda muito jovem, né? Porque o homem, eu costumo dizer isso, fazendo um parênteses, eu costumo dizer que o homem é uma tragédia, né? Porque a gente demora muito para amadurecer, e aí comete um monte de atrocidades ao longo do caminho, que o tempo cobra isso logo ali na frente. Uhum. Então, eu chego lá com meus 38 anos de idade, né, assim, pensando que sabia tudo, né, e comecei a tomar as porradas aos poucos. Porque lá você convive com 150 pessoas de outras nacionalidades, outros empresários, outros executivos de empresas muito maiores do que a que você pensa que tem, e a exigência lá é muito grande. Então, assim, você tem aulas o dia inteiro e tem encontros com o pessoal que está no mesmo grupo que você para discutir os casos do outro dia, e os casos são casos grandes, reais, e não tem prova, né? Você está lá sentado na sua cadeirinha, o professor olha para você e fala, Dani, o que você acha que aconteceu assim? Por favor, fale aí a sua perspectiva. Se você não fala embasado do que está no caso, tem problema. Você não volta para a próxima unidade. Né? Não é uma coisa que chegou lá, pagou, está fazendo, vai passar, está tudo certo. Não é assim que funciona. Um belo dia de maio, né, nesse mês maravilhoso que a gente está entrando aqui, eu passei muito mal, sem saber, e eu passava mal com frequência. Eu tinha gastrite, tinha problemas de estômago, eu comia muito, eu pesava quase 150 quilos. Isso, eu achei interessante você colocar até aqui. Eu tinha remédio para tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Isso que você falou, tudo você tinha de remédio. Tudo eu tinha remédio. Tudo. Até porque assim, bom, vai que eu preciso do antibiótico e eu não vou no médico, óbvio, perder tempo indo no médico para pegar uma receita para... Não. Então vamos ter aqui. Aí tinha uma sacola de remédio.
Tomei os remédios e mesmo assim não estava me sentindo muito bem. Dormi à tarde, que é uma coisa que raro, muito assim, não lembro quantas vezes foram que eu dormi à tarde, aquele cochilo que o pessoal fala, né? Não lembro qual foi a vez que teve isso comigo. E da noite o pessoal falou assim, não, vamos sair, né? Vamos comer na praça ali, porque estamos comendo aqui já há 2 semanas aqui dentro da faculdade, vamos comer fora. E fomos, e os levei no restaurante que eu gostava. Eu já tinha 3 anos indo consecutivamente para lá, então conhecia bem ali a região. E aí eu não consegui comer, não consegui beber, né? Forçava, porque eu falava, pô, se eu gosto dessa comida, eu gosto dessa bebida, por que eu não estou conseguindo? Aí não conseguia. E eu comecei a sentir efetivamente muito mal. Tá. Né? E aí chega uma pessoa para mim e fala assim, acho que você está tendo um ataque do coração. Quando a pessoa chega e fala isso para você, aí você fala assim, bom, então eu estou tendo um ataque do coração. E aí eu comecei a sentir muito mal, fui de volta para a faculdade, e aí tinham médicos intensivistas lá, fazendo também o mesmo curso que eu, que me deram pronto atendimento, me deram o primeiro atendimento ali, me deram remédio, começaram a medir minha pressão estava muito alta, segundo eles, né, e aí hoje eu tenho consciência que de fato estava muito alta. Só que eles me deram muito remédio, eu estava muito nervoso, muito sem saber, eu acho que eu apaguei. Eu não sei se eu dormi, se eu desmaiei, eu só sei que eu dei um blackout. Tá. E depois desse blackout, quando eu acordei, já tinha a segurança da faculdade, polícia, enfermeiro, já estava um pandemônio todo já ali em volta de mim, eu sentado num sofá e aquela coisa toda ali em volta de mim, eu sem entender o que estava acontecendo. Imagina o susto, né, Fred? O susto eu já tomei quando os médicos que estavam lá, né, um tirava a minha pressão, eu olhava para o outro, aí o outro olhava para o outro e tirava a pressão de novo, tipo assim, e eu perguntava, o que está acontecendo? Não, tá tudo certo, tá tudo bem, toma essa aspirina aqui que vai ficar tudo bem. Beleza, toma aspirina, tá acostumado a tomar remédio mesmo, não tenho alergia a nada, graças a Deus. E aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo quando o paramédico lá começou a me fazer pergunta, começou a fazer testes, se tinha bebido, se tinha usado droga, se estava... Enfim, e os remédios que eu estava tomando e tal. E aí ele falou assim, olha, a gente não sabe o que você tem, pode ser só um pico, mas pode ser algo pior, então nós precisamos levar você para o hospital. Eu falei, 38 anos de idade, eu nunca tinha ido no hospital na vida, a não ser porque eu tomei um tombo de moto, tive que fazer um curativo. Sim. Fazendo jiu-jitsu, montou a costela, aí tinha que ir lá tomar remédio para desmontar a costela. Coisa simples. Sim, coisa simples de... E aí eu falei, mas e aí agora, né? Ir pro médico e tal, pro hospital, e aí eles já começaram a fazer acessos em mim, né? Então colocaram um acesso nessa veia aqui, colocaram uma nessa mão, colocaram uma nessa mão e uma nessa mão. E aí colocaram aqueles soros em cima e taca ali remédio. Aí eu olhava pro Acer, né, pro médico que estava comigo, e falei assim, Acer, o que tá acontecendo, cara? Eu falei, Fred, não tá acontecendo nada, tá tudo bem, você vai ficar bem, tá tudo tranquilo. Eu falei, mas como eu vou ficar tudo tranquilo, cheio de coisa aqui e tal? Ele falou que você precisa se acalmar. A gente precisa te levar no hospital para ver o que você tem, fazer os exames, você precisa se acalmar. Eu falei, tá bom. E aí fomos pro hospital. Só que aí começam, eu brinco, né? Uma brincadeira não muito legal, mas eu tive 3 contatos com a morte nesse tempo, né? O primeiro contato foi que colocaram essa criança desse tamanho numa maca, cheio de aparelho, cheio de coisa, e aí no que estavam fazendo a manobra para colocar dentro do elevador, que os elevadores lá nos Estados Unidos já são preparados para colocar até 2 macas, né, elevadores grandes. No que estavam fazendo a manobra para colocar na maca, me derrubaram da maca, ou eu caí da maca. E aí os acessos saíram. Misericórdia. E aí é sangue para todo lado. Porque tá tudo ligado na veia, direto, né? Fred, e aí, quando eu tô caído no chão, com o sangue espalhando, abrem a porta e olham assim, nossa, o Fred vai morrer. Falei, caramba, eu vou morrer. Essa foi a primeira. Aí bota o Fred de novo em cima da maca, aí faz acesso tudo de novo. E aí entra na ambulância. Chega na ambulância, eu começo a falar para esse médico. Assim, olha, anota aí. Essa é a senha do cofre lá do meu quarto, do dormitório. Lá tá meu passaporte, lá tá meu cartão de crédito, lá tem dinheiro. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, que for coisa simples, você vai ligar para esse telefone aqui. Se eu morrer, você vai ligar para essa pessoa primeiro que sabe falar inglês. Né? Depois você vai ligar para essa pessoa aqui para falar com meus pais. Aí depois você vai ligar para essa pessoa para falar com a minha esposa, ex-esposa, né? Esposa na época. E aí eu fui dando todas as orientações para ele num período que deve ter demorado 4 minutos. Ou seja, naquela loucura...
Eu estava preocupado em direcionar o que precisava ser feito, né? Fui treinado a isso, né, Dani? Então, não tinha como ser diferente. Sim. Aí, beleza. Aí cheguei no hospital, pronto atendimento, apesar de ser um hospital da universidade, um aluno indo, né? É um atendimento diferente, mas ainda assim é um atendimento de hospital americano. Certo. Que não é nem um pouco acolhedor. Imagino que sim. Fiz uma bateria enorme de exames, aí me deram mais remédio para ver se eu acalmava, e realmente, de fato, eu acalmei, o coração, os batimentos voltaram ao normal, as coisas começaram a andar de uma forma mais tranquila. E aí chega a médica americana e fala assim, Fred, olha, os exames de enzimas, que você faz os exames de enzimas, para ver se está tendo um infarto. Isso. Os exames de enzimas deram ok. Então, possivelmente, você não está tendo um infarto. Aí eu olho para ela e falo assim, perfeito. Tô ótimo. Tô bem, não tô sentindo mais nada, não tenho infarto, posso ir embora. Posso ir embora. Né? Aí é o segundo encontro. Então ela fala assim, beleza, eu vou pegar um documento lá, você vai assinar, não garanto que amanhã você vai acordar vivo. A gente não sabe o que você tem. Eu falei, mas você não falou que eu não tenho nada? Que eu não tenho... Não. Falei que você não tem um infarto. A gente não sabe o que você tem. Que você tem alguma coisa, você tem. E se você não ficar aqui, eu não garanto que você vai acordar vivo amanhã. Falei, pô. Nossa. Então, assim, aí foi o segundo encontro, né? É difícil. Bom, fiquei lá, e aí dormi no hospital, só que eu não conseguia dormir. Eu estava em pânico, que eu não conseguia dormir. E aí uma enfermeira entrou por 3 vezes no quarto. Ela entrou a primeira, deu uma olhada assim, me olhou, eu olhei para ela, ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí a segunda vez ela entrou, tá tudo bem? Tá tudo bem. Na terceira ela falou assim, não é possível, você tem que estar dormindo. Eu falei, mas eu não vou dormir. Ela falou assim, mas você tem que dormir. Eu falei, mas eu não vou dormir. Ela, por quê? Porque a médica falou que se eu dormir amanhã eu não vou acordar. Eu posso morrer, então eu não vou dormir. Ela, mas não é assim que funciona o negócio. A gente deu tanto remédio aqui que você deve estar brigando muito para não dormir. Isso vai te fazer mal. Eu falei, mas minha senhora, ela falou que se eu dormir pode ser que eu não acorde amanhã e eu não quero morrer. Né? Esse foi o terceiro encontro. Eu estava em pânico em relação a isso. E só via a imagem da minha filha. Minha filha tinha 3 anos na época, na minha cabeça. Veio um médico brasileiro, residente do hospital, conversar comigo. Ele conversou, me acalmou, explicou tudo o que estava acontecendo e tal. Falei assim, olha, amanhã nós vamos fazer uma bateria grande de exames em você, né? Vamos fazer o cateterismo foi feito na chegada, na minha chegada. Então, assim, tá tudo bem, você não vai morrer. Né? Se você tiver algum problema, aqui é o melhor lugar para você estar. Então, dorme, por favor, senão amanhã você não consegue fazer os exames. Tá. Aí eu virei para ele e falei assim, mas você tem certeza? Ele falou assim, eu tenho certeza absoluta. Dorme, porque senão amanhã você não vai conseguir fazer os exames, você vai ficar mais tempo no hospital. Então, assim, essa foi o processo, eu fiz todos os exames e tal, aí deu tudo aquilo que a gente já sabe, né, Dani? Sim. Todas aquelas coisas que a gente sabe, já ouviu falar, conhece alguém que já teve. É isso que eu ia falar, exatamente. O que o outro tem? Não, é uma estafa. Não, ele teve um mal súbito. Não, ele teve muito cansaço, é estresse. Na verdade, naquela época, eu estou falando de 2013, isso, a gente essa palavra burnout, como a gente fala hoje, não existia. Né? Não existia. Aqui no Brasil não existia, lá já existia. Lá já existia, Fred. Mas aqui não. Aquele é estafa. Aquele estresse. Você tá estressado. Estafa, isso. Né? E eu falei, bom, tudo bem, mas isso aí é o meu dia a dia, eu estou acostumado com isso, estar estressado, né? Não é uma coisa nova para mim, né? É aquilo que você estava falando, né? Você vai acostumando com as coisas, exatamente. Não é uma coisa que aconteceu naquele dia. Não. Vem acumulando as coisas até acontecer o dia. Exato. Mas não é naquele dia, né? Fiz todos os exames e tal, e aí os exames começaram... Eu viajava muito de avião nessa época. E como eu estava muito gordo, e meu pai tem problemas de varize, né? De circulação, eu também tenho. Você também... tá. Aí os médicos falam assim, bom, a gente tem que ver se não tem um coágulo andando pelo seu corpo. Porque se esse coágulo passa e entope uma veia do coração, ou vai para o seu pulmão, alguma coisa assim, ou vai para o seu cérebro, aí já foi. Era. Então eu fiz um escaneamento completo do corpo no hospital.
E aí a parte que você falou pra gente conversar sobre Que eu achei a alta, fantástico. né? É porque a gente não está acostumado com essas coisas. Não. Hoje é mais fácil, Hoje as mais pessoas fácil. falam mais. Sim, mas ainda poucos acreditam. Acreditam, exatamente. Isso, poucos acreditam. Exatamente. Quando chegou no segundo dia do hospital, eu já estava bem, estava amigo de todo mundo, as enfermeiras, os médicos, todo mundo meus Tudo amigos certo. já, tudo bem. né? Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que me liberar daqui, tem aula, eu tenho que voltar para a faculdade, eu tô tendo aula, eu não Sim. posso perder a aula, né? E aí, finalmente, a médica que tinha me recebido 2 dias antes, ela veio conversar comigo, ela falou assim, que bom que você ficou, fizemos todos os seus exames. Vai vir um médico aqui mais tarde para te dar alta, porque está faltando um só, mas fica tranquilo que está tudo bem, hoje você vai voltar para a faculdade. Falei, pô, tá maravilha, né? Então tá tudo certo, tô bem. Tanto é que quando o médico chegou lá, já estava de roupa trocada. Tanto desespero você fala. que eu estava de voltar. Você fala exatamente isso. Você estava pronto para ir embora. E aí o médico chegou e falou assim, olha, trouxe lá um catatal assim de papel, né? Olha, seus exames aqui, olha, seu peso, sua qualidade de sono, está refletindo nesse índice aqui, seu índice glicêmico, TGO, TGP, aquelas coisas todas que a gente faz. Ele foi falando. Eu falei, beleza, doutor, e aí, o que você me fala? Né? Eu falei, não, acho que você tem que, né, fazer atividade física, dormir melhor, né, perder peso, você não precisa estar acumulando peso ao longo dos últimos anos, você tem que... Eu falei, não, beleza, doutor, maravilha e tal. Ele falou assim, mas tem uma coisa a mais para te falar, porque isso aqui tudo você já sabe, está cansado de saber, você está ouvindo o que eu estou falando, mas provavelmente você não vai fazer nada do que eu estou te falando. E aí eu estava com um colega, né, um indiano, amigo, que estava lá comigo, e eles se conheciam da Índia, porque esse cara o médico era indiano, né? O médico indiano, e o amigo que estava comigo é indiano. Que é ministro lá na Índia. Né? Então, assim, queria conversar com você sobre o que nós acreditamos aqui dentro da nossa religião. Pediu lá para o Piyush lá para a autorização, o Piyush deu autorização, falou comigo, Fred, pode? Eu falei, obviamente que sim. Estava desesperado para ir embora, então tudo que ele quisesse falar estava liberado. Vamos rápido. E aí ele falou assim, olha, o seu problema é infelicidade, você vai morrer disso, você está infeliz. Fred, mas isso, quando eu li aqui, eu falei, meu Deus. E aquilo para mim não fazia sentido nenhum na época. Eu falei, esse cara tá doido, né? Indiano maluco, falando que eu tô infeliz. Como tá infeliz? Se eu tenho tudo. Tá infeliz por quê? Porque naquela época o meu índice de mensuração de felicidade era o que eu tinha. Né? Olha, e aí, o que você tinha. Eu coloquei que, inclusive, no livro tem alguns exercícios que eu fiz no meu processo, né? E aí ele falou, cara, presta atenção nisso que eu estou te falando, vai, pesquisa isso, estuda isso, reflete sobre isso, porque isso vai te matar. E não é porque é você, não. Está acontecendo com muita frequência, com muita gente. E aquilo me deixou impactado num primeiro momento, mas eu falei, eu estava tão desesperado para sair do hospital e voltar para a faculdade, porque eu estava com medo de chegar na faculdade e a diretora do curso me mandar de volta. Tipo assim, puta, brasileirinho fraco, chegou aqui, não aguentou, né? Então agora você pode ir embora, né? Já foi, né? E eu cheguei lá, de fato, fui correndo no meu quarto, pra tomar um banho, trocar de roupa de novo e tal, e ela me chamou. Só que ao invés dela me falar isso, vai embora, ela falou assim, eu sei o que aconteceu com você, quero saber como é que você tá. Eu tô ótimo. Tô 100%. Não aconteceu nada. Simples assim, a melhor coisa que pode ter acontecido na minha vida foi isso. Ela falou assim, tá, você quer continuar? Eu falei, é óbvio que eu quero continuar. Não existe a possibilidade de eu não continuar. Então ela falou, então tudo bem, você vai continuar, mas você vai procurar esse professor aqui que está fazendo essa pesquisa aqui, para você entender o que aconteceu com você. E aí eu fui conhecer o professor Boris, que estava fazendo uma pesquisa de balanceamento de vida pessoal e profissional. Exato. E aí ele aplicou o questionário comigo. Isso. E ele foi o meu professor no módulo seguinte, e eu acompanhei a compilação desses dados e o resultado da pesquisa de balanceamento de vida pessoal e profissional, que até hoje muitas empresas usam na sua medição de clima, e que não existe. Eu ia te perguntar isso agora, Fred. Não existe. Da pesquisa que relatou isso, não existe esse balanceamento. Vai ter hora que você vai ter que estar mais de um lado, mais no outro, você só tem que saber
equalizar isso daí, mas balancear você não vai nunca. Não existe isso, né, Fred? Não. Não dá para, né? Não dá. Até porque, e aí eu junto a pesquisa do Bolles com a teoria da liderança autêntica do Isso. Bill George, Exatamente. e aí por isso que o título do livro é isso. Integrar a vida pessoal e profissional, porque nós somos ensinados a separar as duas, e não existe, nós somos uma pessoa só. E esse exercício de tentativa de separar uma vida da outra causa na gente problemas seríssimos, seríssimos, Uma divisão, né? interna, e aí a essência vai embora, Vai embora. aquilo que a gente estava conversando antes. Então, por isso que eu te falo, não foi esse episódio que fez eu perder a essência. Eu vim perdendo a essência, né? A gente estuda hoje lá na Human Code, nós nascemos com uma essência e nós nascemos com um propósito. Os 2 primeiros setênios de vida da gente transformam essa essência e esse propósito. Exato. E se a gente não cura as dores desses 2 primeiros setênios de vida, nós vamos replicar isso para frente. Que nós estamos falando aqui, esses 2 setênios, nós estamos falando da infância e adolescência, Isso. certo? É de 0 aos 14 anos. Exatamente, eu ia falar isso agora, porque eu na verdade, fiz um vídeo sobre isso, sobre os setênios, estudei sobre isso também, e é o que você está falando. Se a gente não cura, a gente leva isso para frente. Isso. Aí, Fred, eu queria ver qual é a sua opinião e qual é a direção que você acredita hoje. Porque, claro, então é muito difícil a gente tentar equilibrar, né, equalizar tudo isso, mas como é que a gente pode se reinventar, né? E você falou, a gente precisa saber o equilíbrio, quando é que eu vou estar um pouquinho mais integrado a profissional, um pouquinho mais integrado a pessoal, mas precisa haver esse equilíbrio, né? Ainda há muita gente que não acredita nisso, né, que, bobagem isso daí que vocês estão falando, ou, o burnout é porque não aguenta mesmo, tô colocando assim de maneira grosseira, Sim. né, porque é isso que a gente ouve, né, e aí só quem passa por situações assim, em maior ou menor grau, né, porque tem pessoas que, por exemplo, passam o que você passou e não sobrevivem, perdem a vida, né, e não volta para contar ou não se reinventam como você fez. Também já tive alguns episódios vou colocar assim, de estresse, né, que eu até comentei com você, uma dermatite muito séria, entre outras coisas, que me fez parar e falar, eu tô no automático, tô no caminho errado, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Eu acho que é essa a pergunta. E aí, o que eu queria dizer para você, como é que você pode dizer, aqui no livro você diz, mas aqui para quem está nos vendo ou ouvindo, qual é a orientação? Qual seria o caminho? Então, por exemplo, alguém que está no automático hoje, passando por episódios, né, de crises de saúde, então estou falando de dor de cabeça frequente, dores de estômagos frequentes, eu acho que o corpo até fala, assim, né? A gente fica indisposto. A pálpebra treme, né? Qual seria, né, a indicação, ou o que você orientaria as pessoas? Primeiro eu queria te falar o seguinte, Dani. Eu não acredito em receita de bolo para nada desse tipo de coisa. Tá? Eu acho que não existe. Também não. Cada ser humano é único, tanto é que a gente nasce com uma impressão digital única. Que é diferente. Que é todo diferente. mundo é diferente. A minha é diferente da sua e assim por diante. Todo mundo diferente. E o mais importante de tudo isso, cada um de nós tem uma história de vida. E essa história de vida é o que formou a gente para chegar onde a gente está. Verdade. Então, você falar para a pessoa, faça isso, é muito complicado. O que eu fiz? Eu prefiro colocar o meu exemplo. Sim, o que você fez, né? isso, exato. Eu procurei, primeiro, o que mais emergencial eu tenho que resolver? O meu corpo físico. Tá. Eu estava dormindo, comendo tudo, bebendo tudo, não fazia atividade física. Então, assim, eu preciso resolver o meu corpo físico. Tá. Comecei a resolver esse, eu tenho que logo procurar uma terapia para entender essa tal infelicidade que foi dita para mim. Depois dessas duas coisas feitas, eu tenho que entender o contexto que eu estou vivendo aqui. O que desse contexto me faz bem, o que me faz mal?
né? E aí você vai fazendo... É uma somatória de ações que vai trazer você para um lado da onde você precisa chegar. Então, assim, autoconhecimento, primeiro ponto. Né? Eu acho que isso eu demorei muito para entender isso. Tá. Então, entender a sua história da vida, né? E com essa história da vida você vai começando a ver as ferramentas que você utilizou para passar pelas dificuldades que você passou, né? Você já sabe, você tem as ferramentas, está com você. Sim. Então, você tem as ferramentas, está com você, então como é que eu vou fazer agora para os próximos passos? Porque eu não quero passar por tudo isso que eu já passei aqui. Isso serviu como aprendizado, eu não quero repetir isso, né? E aí começa a entender quem você é. Quais são suas habilidades? Quais são as suas competências? O que você ama realmente fazer? O que você odeia realmente fazer? Que é um exercício muito simples, que eu falo para todo mundo fazer. Coloca um quadrante assim, ó. Faz um quadrado. O pessoal que está em casa aí, ó, faz um quadrado. Divide no meio. Isso. Né? Amo e odeio. E coloca vida pessoal e vida profissional. Tá. E escreve 5 de cada um. Tem gente que não consegue escrever. Tem gente que não consegue escrever. Tá. Tem gente que consegue escrever o que ama, mas não consegue escrever o que odeia. Tá. E por que não consegue escrever o que odeia? Porque é feio odiar. Nós somos ensinados a isso. Não odeia nada porque é feio, né? E não é feio. Não é feio. Eu odeio roubar de alguém. Então coloca lá, odeio roubar. Uhum. E quando a gente faz esse exercício, que você vai olhar, você acaba vendo que existem semelhanças muito grandes entre uma coisa e outra. E aí começa a demonstrar para você. Tá vendo que não dá para separar uma coisa da outra? Esse é o início da percepção. Tá. Eu amo ficar com a minha família, beleza. Eu amo trabalhar, mas tá estranho, né? Tá, Porque se você fica 12 horas no trabalho, como é que você ama estar com a sua família? Você fica quando? Não tá conversando uma coisa com a outra, né? Que horas? É verdade. Então tem que parar para ver isso daqui. Então, é o início de tudo. O que eu amo, o que eu odeio. E coloca isso no papel. Escreve isso. Porque isso acaba que muda, né? E a gente acaba tendo uma visão mais clara. Você começa a enxergar o que você quer na sua vida. Quem é você. Aí a sua essência vem. Sim. Né? Então, eu sempre penso, eu tenho, assim, um medo muito grande, sabe, Dani? Eu falo pouco, eu apareço pouco, né? São pouquíssimos os podcasts que eu converso. Por quê? Existe aí uma enxurrada de pessoas que podem ter até boa intenção, tá? Sim, que estão hoje utilizando as redes sociais, a internet, que eu adoro, não estou demonizando rede social e internet, mas que trazem receita de bolo. Exato. Que querem salvar a vida da pessoa sem ter salvado a própria. Eu sempre falo para todo mundo. Ótimo. Eu ensino, eu não sou professor, mas eu transmito o meu conhecimento, eu transmito a minha metodologia, eu faço isso tudo. E isso não quer dizer que eu estou 100%, não. Eu ainda estou em construção em muita coisa. Nós sempre estamos em construção, né? A vida inteira. A vida inteira, exato, Nós estamos aprendendo todo dia. Todo dia. Então, assim, eu tenho muito medo dessas pessoas que... desculpa, eu vou até reparar, porque não é isso, não é medo. Mas eu fico muito angustiado quando eu vejo as pessoas vendendo ilusões de solução para a vida das outras pessoas. Imediata, rápido. Você vai ganhar, você vai fazer, você vai acontecer, e coloca 1000 pessoas dentro do auditório e dá uma receita. Cara, pode ser que funcione perfeitamente para mim, não funcione para você, não funcione para ele, não funcione para ela. A gente está ali. O que acontece? Você fica muito empolgado, motivado com aquilo que você viu ali, mas uma semana depois tudo passa. Você está falando isso, me fez lembrar de um mentor que eu tenho há muitos anos, Tadashi Kadomoto. Ele fala sobre isso, que às vezes você vai para eventos que causam uma revolução momentânea. Então aquilo dura uma semana, mas aquilo não te transforma. É isso aí. Não te transforma. Então, nossa, você causou uma revolução, você fica uma semana, vamos. Passou aquele período de euforia, você volta ao seu estado normal. Isso aí. Então, não é transformador. Porque, na verdade, é assim, né, Fred? Eu vou falar por mim. A gente se reinventar, se transformar, fazer a nossa metamorfose, dói. Uhum.
Dói muito, Fred. Eu sei. Não é? Dói muito, assim. E é realmente... chega a ser perturbador. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa silenciar para entender o porquê que você está sentindo essa dor, por que isso está ferindo você. Uhum. E aí você entendeu que você vai precisar abandonar, que não vai te servir mais para essa descoberta, né, ou redescoberta que a gente está fazendo, e o que realmente vai servir para mim. Mas até a gente chegar nessa resposta, é com muita dor. É com sofrimento, não é nossa. Elisa falou, simplesmente vamos fazer uma imersão, sair de lá, estou transformado. Ô, peraí. Então, se fosse assim, estava todo mundo transformado. E a gente não gosta de visitar esse espaço, né, Dani? Não é? A gente não gosta de visitar o Você não espaço gosta. da dor. Não gosta, do porque sofrimento. dói, é ruim. E eu tô falando isso porque muita gente fala assim, mas você vê lá vem você de novo falando essa história de dor. Uhum. Quantas vezes for possível. Uhum. Porque quando a gente quer buscar o autoconhecimento, ele implica aí a gente sentir dor e a gente reconhecer as nossas sombras, Uhum. reconhecer as nossas sombras que nós temos Uhum. e falar, bom, tá, isso tem, consigo amenizar? Consigo. E o que eu não consigo não pode ser maior do que eu, É isso aí. né? São as cicatrizes que a gente tem pelo corpo, que a gente pega nelas aqui, ó. Já doeu um dia. Sim, Hoje é uma lembrança do Hoje que é uma aconteceu, lembrança, que não me exatamente. dói mais. isso. Mas assim, imagina que nós passamos 14 anos da nossa vida 14 anos. juntando tudo isso sem ter consciência. Sem ter consciência. Aí depois nós passamos mais 14 tentando entender o que aconteceu nesses outros 14 e juntando mais coisa para chegar na vida adulta e começar a resolver. É muito duro isso. É. Né? É uma coisa que... Eu acho que esse é o desafio da vida da gente. É quando você chega... E eu, de novo, vou repetir, tá? Homem é uma tragédia. Porque tudo que nos ensinaram vai de completo oposto do que a gente precisa hoje. Então, assim, por que o homem não pode chorar? Meu marido fala isso. Por que não pode chorar? Porque senão está demonstrando fraqueza, né? É. Por que não pode pedir ajuda? Porque é frouxo, está pedindo ajuda? Então você imagina que a grande maioria dos líderes do mundo, não estamos falando só daqui, Não, de empresas, líderes políticos, religiosos, são homens são homens. que foram ensinados a isso. Então nós fomos ensinados a uma coisa que assim, ó, engole o choro. Apanhou na rua, apanha em casa de novo, para aprender a se defender. Puta, tá chorando de novo, mas de novo, mas engole esse choro. Vai ficar frouxo, não vai conseguir fazer nada na vida. Então é isso que nos ensinaram. Então nós vamos acumulando um monte de experiências que eu sempre falo o seguinte: aprender na dor você não esquece. Porque a dor dói, é amargo, e quando você lembra, você... Aprender no amor é facinho, é gostoso, é doce. E aquilo ali vai, sabe... Aquilo se esvai assim na nossa mão, é que nem água. Você tenta pegar água com a mão aberta, você não vai conseguir pegar. Então, Dani, eu penso que as pessoas, e até uma coisa quando eu vou nas empresas, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, mas você tem um produto para empresa pequena? Eu não tenho um produto para nenhuma empresa, e nem para ninguém. Eu quero entender a pessoa, quero entender a empresa, eu quero entender a dor, quero saber o que está acontecendo. Aí eu desenho algo específico para aquela empresa, para aquele executivo, para aquela pessoa. Porque não tem, eu não acredito mais usando um termo americano, né, no one size fits all. Então, o meu tênis 45 vai sambar no seu pé. Exatamente. O seu sapato 35 não cabe nem no meu dedão. Então não tem como ser one size fits all, mas para nada. E eu vejo muita gente vendendo essa ilusão. Exatamente. E aí o que acontece? Vende a ilusão, as pessoas olham aquilo, nossa, tem 2.000 pessoas no auditório, o cara tá rico, milionário, andando de helicóptero, de avião, de carrão e tudo mais, então vamos comprar o curso do cara que a gente vai ficar igual a ele. Não vai ficar. Não vai. Porque às vezes Desculpa. ele está até forjando essa imagem, né? Desculpa, mas não vai ficar. Né? É um trabalho, como você bem disse, trabalho árduo, todos os dias. Todos eu os continuo fazendo esse trabalho todos os dias, eu erro todos os dias. Sim. A diferença é que hoje eu consigo reconhecer o meu erro mais rápido. Isso. E já fazer o conserto, né? E tentar fazer o conserto na mesma hora. Isso, exatamente. Não deixar para daqui a daqui anos. 3 meses. Não. Não.
E é engraçado que você até coloca isso no livro, que, por exemplo, alguma empresa te chama, né? Você fala assim, primeiro eu quero falar com a alta, né, cúpula da empresa para saber se eles estão de acordo. Porque não adianta nada eu fazer um trabalho se a alta direção não está alinhado com o que eu quero propor ou o que vocês precisam. Quando o RH, por exemplo, ele chama, né? Isso eu achei super interessante, porque muitas vezes o RH chama, então precisamos disso, mas a alta direção não está nem sabendo o que está acontecendo, gasta-se tempo, dinheiro, aquilo não funciona, porque ninguém foi envolvido, quem decide, quem realmente compra a ideia e vai absorver tudo aquilo, não está engajado. Dani, eu tenho assim eu fico muitas vezes até com pena, sabe, do pessoal do RH, porque o RH sempre foi colocado meio que de lado da parte estratégica das organizações, né? Então você pega que o RH antes era departamento pessoal. Isso. Era folha de pagamento, exato, benefícios, isso, né? E cuidar de admissão e demissão, recrutamento, seleção e demissão, cargos e salários. Isso era o RH. Isso. Bom, passou de só isso para desenvolvimento. Exato. Só que começou uma coisa de desenvolvimento que o RH ficou com uma fama de que não, vai fazer treinamento para quê? Para abraçar árvore, para construir barquinho, para atravessar rio, né? E não traz o resultado. Por quê? Mais uma vez, tentam fazer a mesma coisa para todo mundo e não é aquilo que vai fazer com que todo mundo faça a virada de chave, né? E acaba que não tem resultado. Aí quem está lá em cima fala, tá vendo? Estão gastando dinheiro à toa com o RH, manda metade do RH embora para continuar fazendo departamento pessoal só. Isso. Aí beleza, aí muda de novo. Não, agora o RH é estratégico, vai sentar na mesa. Senta na mesa, mas tem voz? Alguém ouve? Não. Né? São poucos que ouvem. Né? E aí uma coisa que é ainda pior, Dani. Quem que você conhece? A grande maioria das empresas que você conhece. O RH é composto por quem? Geralmente são mulheres. Você começa a entender como é que é o jogo, né? E quem é que tá lá em cima? São homens. Lembra que eu estava falando lá atrás? Lembro. Do que os homens na tragédia, que ensinaram tudo errado e tudo mais. Sim. Então você pega um bando de homem recalcado aqui em cima. Exatamente. Né? E não consegue entender a parte sensível das mulheres aqui embaixo, das necessidades de quem está embaixo dessas mulheres. Exato. Que ouvem. Isso. Que tem essa habilidade de ouvir, que nós não temos. Essa escutativa. Né? E ele fala assim, a gente precisa disso. Cara, não precisa nada, não dá resultado. Então, por isso que hoje, quando eu vou nas empresas, eu costumo falar para o RH, posso conversar com o C-Level de vocês? Com a diretoria? Porque não adianta a gente fazer um trabalho belíssimo, criar uma baita expectativa na sua força que está embaixo de você, e depois essa expectativa ser frustrada. Aí você vai ter mais um projeto que não teve resultado, você vai sentar mais uma vez numa sala de reunião cheia de gente falando para você que o RH não dá resultado. E não vai dar. Exato. Então, assim, por que não fazer com eles? Né? Eles não sabem, porque... Eu vou te falar de experiência, Dani. Nós, eu já sentei em cadeira lá em cima, nós não sabemos o que fazer. A gente fica perdido. Só que homem pode pedir ajuda? Não. Você imagina um CEO pedindo ajuda? Falando, não sei o que fazer. Por favor, me ajuda que eu não sei o que fazer aqui. O que é a primeira coisa que eu vou falar assim? Tira esse cara. Incompetente. Exatamente. Né? Porque o CEO é um super-homem, né? Nós criamos essa estrutura de C-Level, diretor super-homem, que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Todo mundo precisa de ajuda. E é o que você está falando. E essas pessoas, esses CEOs, por exemplo, são mais sobrecarregados. É que realmente estão precisando de ajuda. Eles são solitários na cadeira deles. Exatamente. Recebem salários astronômicos. E muitas vezes, eles, pela responsabilidade que têm, e muitas vezes eles não conseguem pedir ajuda para quem precisa. Exatamente. E aí isso faz com que a cadeira dele fique ainda mais solitária. Exato. E aí o que acontece? E é natural, tá? Se você pega essa caneca assim, bonita do Diálogos com a Dani, e enche de água, o que acontece com ela? Vai transbordar, né? Vai transbordar. Acabou. O cara está sofrendo uma pressão gigantesca, ele não tem com quem dividir e compartilhar, ele não consegue a solução. Não pede ajuda, ele estoura. Sim. Quando ele estoura para a camada de baixo. Então Exato. é um líder tóxico formando um monte de líder tóxico, fazendo todo mundo para baixo sofrer. Exato. Aí depois quer saber por que a empresa não está dando dinheiro. Né?
A gente está falando, obviamente, de uma forma muito simplista, Sim. reduzindo muito Sim. as coisas, mas no final do dia a equação é essa. É essa, né? E você está falando, eu vou colocar uma parte aqui, depois queria dividir algo com você. Eu até comentei isso com você na nossa conversa. Semana passada, retrasada, recebi um consultor lá na empresa que falou assim para mim, onde já se viu você dar feedback no dia de hoje, último dia do mês, né? E hoje não é dia disso. Hoje não é dia de conversar. Hoje é um dia de resultado, de fazer de qualquer jeito, você quer, né? Eu falei, gente, mas se eu fazer toda essa pressão, eu perco todo mundo. Então, não é o resultado a qualquer custo. Então, eu acredito na gestão de pessoas. São elas que vão me trazer o resultado. Mas tem que ser sustentável. Sim. Senão, ninguém vai ficar. Sim. Né? E pasme, depois desses feedback, o dia que eu escolhi para fazer o feedback, a equipe está voando. Imagina se eu tivesse feito o que ele achou que era o correto de acabar com todo mundo ali, alegria e só ali gritando no tipo, vocês têm que fazer. Talvez estaria sozinha hoje, né? E aí eu acho, Fred, que fique muito claro que tanto você quanto eu estamos falando aqui, não é agora todo mundo, nossa, então nós vamos trabalhar mais nada, vamos agora, chega de tudo, cansei, tô indo embora. Não é isso. É o contrário disso. Nós estamos falando da gente se respeitar, colocar, sim, trazer o resultado, mas respeitando os limites, não é? De cada um, próprios e dos outros. Não é isso? É o que eu falo para todo mundo, Dani, olha, o que eu busco quando eu faço os treinamentos é uma equipe coesa, uma equipe que saiba para onde está indo, que respeite os limites dos outros, que detenha toda a potência que tem, sendo colocada de uma forma sustentável. Ou seja, não vamos... Se eu estou precisando de ajuda, eu posso levantar a mão e pedir ajuda, porque, na verdade, é o time que vai ganhar, não sou eu. Né? O grande problema é que, na grande maioria das empresas, as pessoas querem se sobressair como sendo a salvadora da pátria. Eu que fiz. Né? O ego, né? Eu que fiz. Sou eu que trouxe a solução. E, na verdade, quando isso acontece, tem soluções muito simples que estão ali no dia a dia da gente, que a gente não consegue compartilhar com ninguém. Por quê? Porque tem muito mais competição do que cooperação. Então, quando eu faço os treinamentos com as equipes hoje, eu coloco primeiro, vamos descobrir qual é o propósito de existência deste time, não da empresa. Do time. Do time. Qual é o propósito de cada um de vocês. Depois disso, vamos fazer um acordo de convivência, que quem não estiver seguindo isso daqui está fora. E aí as pessoas vão trabalhar de uma forma mais coesa, vão cooperar mais, a partir disso vão ser mais felizes, e como felicidade é uma ciência mensurável, vão ser mais criativas, vão ser mais produtivas. Isso. E vão fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma mais leve. Eu conheço empresas que trabalham assim hoje. Não estou tirando do... Não é carochinha, né? Não, é realidade. É realidade visível. Né? Onde existem empresas hoje que elas medem o resultado delas pelo índice de felicidade do funcionário. E não é pesquisa comprada, né? Não. Fique bem claro aqui. Não, até porque é o seguinte, é uma empresa que cresce há anos, exponencialmente, que foi comprada por uma outra empresa gigantesca que não mudou nem o logo. Não botou o nome dessa empresa gigantesca na caixa deles. Porque nós não vamos mexer com a cultura dessa empresa. É tão forte, não vamos mexer com ela. Então, assim, o que eu acredito hoje nós precisamos, primeiro, que as pessoas tenham consciência do que elas querem. Existe muita gente vivendo numa coisa que é chamada zona de conforto da infelicidade. Exatamente. Em tudo. É no casamento. É no trabalho. É no trabalho. É na igreja. É no time de futebol. É com os amigos no bar. Então, primeiro é trabalhar isso. Eu preciso romper com esse padrão aqui. Rompendo com ele, como é que eu passo para o próximo nível? Como é que eu vou entender aonde eu sou bom e falar assim, gente, olha, eu sou bom fazendo isso. Não me coloque fazendo aquilo, que ali eu vou falhar. Aqui eu vou ser bom. Beleza, a gente precisa de você aqui. Que agora a gente precisa de outra pessoa fazendo aquilo que você não sabe fazer. Sim. Então vamos cooperar. Todo mundo junto. Porque o resultado todo mundo quer.
é o que você fala. Nós não podemos demonizar o trabalho. Sim, sim, sim. E o burnout hoje está fazendo com que isso aconteça. Exatamente. O que é uma pena. O que é uma pena, isso. O que é uma pena. Porque aí tudo, nossa, tudo é burnout. Isso. Não, pera, não é, gente. Não é. Não é. Estamos tendo mais casos explícitos, né? Uhum. Ou divulgados de burnout, porque perdemos a nossa essência. Isso. Só que a gente demorou para reconhecer isso. E eu digo a gente, todo mundo. Todo mundo, né? E é uma pena, Fred. É uma grande pena. É uma E agora enfim, a gente está vivendo todo esse processo de mudanças muito fortes na nossa sociedade, sim, né? rápidas e fortes. Isso. Muito rápidas. A inteligência artificial está aí para causar um impacto gigantesco. Não acho que é ruim, acho que é bom. As pessoas que utilizarem a inteligência artificial com inteligência terão tempo disponível para fazer outras coisas que querem fazer, sem perder a produtividade que a gente estava falando aqui há pouco tempo atrás. A inteligência artificial ela veio para ajudar na produtividade sustentável das pessoas. Colaborar. Isso. Né? E, obviamente, vão surgir muitos novos negócios através disso daí. Exatamente. Muitas coisas. Exatamente. Ai, Fred, olha, eu estou tão feliz que o tempo passou rapidinho, mas eu queria só, quem não leu, quem não teve acesso, eu recomendo, acho que é fantástico, é uma aula, eu acho que é inspirador. É inspirador. Eu queria, Fred, por gentileza, que você deixasse uma breve mensagem para quem nos vê, para quem nos ouve, o que você quiser, o tempo é seu. E dizer que eu uso uma expressão, entre aspas, eu estou embriagada de alegria hoje. Que bom, Dani. Queria que você falasse a sua mensagem aí para todos que lhe veem ou lhe ouvem, né? Eu primeiro quero te agradecer, eu sou péssimo nessas mensagens finais, tá? Porque acaba que eu falo muito mais do que devo, mas queria te agradecer o convite, né? Quando você entrou em contato comigo e a gente conversou, eu falei para você, tudo o que conversa com o meu propósito de vida, conversa com a minha existência, eu vou estar disponível e irei transmitir a minha mensagem. Eu escrevi esse livro por isso e faço o que eu faço hoje com esse intuito, né? Colocar esse propósito que eu tenho de vida à disposição das pessoas. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, gente, olha, parem de buscar soluções mágicas, para de buscar receita de bolo, você vai conseguir ganhar tanto no final de tanto, porque é quase impossível que isso aconteça. Identifique a sua zona de conforto da infelicidade, dá uma chacoalhada e sai dela. Seja ela qual for, né? Seja ela qual for, em qualquer aspecto da sua vida. Nós somos o ser humano integrado. Exato. Não adianta se separar profissional, pessoal, não adianta. Impacto é uma coisa na outra. Eu te digo uma coisa, se hoje a minha filha me liga da escola e fala, pai, vem me pegar quando estou sentindo bem, eu não viria. Eu não viria para cá. Antigamente eu falava assim, peraí que eu vou pedir para alguém pegar e depois a gente vê o que está acontecendo. Isso, não. Hoje não. Sim. Eu sei, se ela me liga e pede, é porque algo está acontecendo. Quando eu ouço a voz e sei, eu vou, porque muitas vezes é só uma manha, né? Sim, mas a gente sabe. A gente conhece. A gente sabe. Então assim, não adianta fazer, não, mas eu tinha um compromisso, eu tinha. Mas a minha filha é minha prioridade. Os meus pais, o meu irmão é minha prioridade. Né? A minha família é minha prioridade. Então você tem que ter suas prioridades muito bem claras na sua vida. Primeiro inegociáveis, né? Inegociáveis. Primeiro você. Se você não for prioridade para você, ninguém vai ser prioridade para ninguém. Então, se coloque como prioridade, veja onde é que está a sua zona de conforto da infelicidade, saia dela, procure autoconhecimento, e o autoconhecimento, a grande maioria das vezes, está na sua história de vida. A sua história de vida vai te dar um monte de autoconhecimento, um monte de respostas, e as ferramentas estão ali para você resolver os seus problemas. Né? E faça com que, a Márcia fala muito isso, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Márcia Lerina, que é uma amiga, mentora, a gente trabalha muito junto também, que ela sempre fala o seguinte, se tá pesado, tá errado. Então, tudo na sua vida, o que tá pesado, tá errado. Tem que ser leve. E falar que tem que ser leve, não está dizendo que vai ser uma maravilha, tudo certo, conto de fada, mundo encantado da Disney. Não é isso. Mas tem que estar leve.
Você tem que fazer com leveza. É como a gente está aqui, acabou Sim. o tempo, acabamos de começar a conversar agora, como é que acabou o tempo? É leve. É leve. Você está falando do que você entende, eu estou falando do que eu entendo, da minha experiência, da sua Exato. experiência, trocando ideia. Ninguém está querendo competir com ninguém Não, aqui, a de gente está forma querendo nenhuma. cooperar Exatamente. para que quem está lá nos assistindo, nos ouvindo, Faça uma tenha reflexão, exato. um clique, fala assim, Isso. caramba, Não tinha pensado nisso. não tinha pensado. Isso. Então, faça o seu exercício de autoconhecimento, tenha muita determinação e foco no que você descobrir e coloque metas, assim, claras para sua vida. Mas não é aquela coisa que a gente faz no final do ano, que a gente faz um papel de cima a baixo. Não vai cumprir nenhuma. Não, nada. Duas ou três. Tá. 2 ou 3 para daqui a 3, 4 meses. Cumpriu essas, faz mais outras. Aham. Não é nada a longo prazo. Longo prazo, tudo bem, você pode colocar alguma coisa, mas a gente tem que trabalhar a curto prazo. Curto prazo. A gente tem que trabalhar com coisas que são alcançáveis, porque o ser humano, ele desiste fácil. Aham. E a gente vai desistir se a gente não conseguir alcançar. Né? Então, a mensagem que eu queria deixar é essa. Busque se conhecer, né? E é possível, sim, se reinventar e integrar a vida pessoal e profissional. Isso eu tenho certeza que é possível. Ai, Fred, olha, eu tô sem palavras, eu tô alegre demais, feliz demais, honrada pela sua presença aqui. Muitíssimo obrigada. Queria fazer um brinde, quero, né? Não queria, quero fazer um brinde em nome da sua saúde. Amém. Vida longa a você. A nós. Muitíssimo obrigada. Para quem ficou conosco até aqui, um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Fred. Obrigado a você.